Descobriu uma cabana incrível, mas a revelação surpreendente de uma mulher Apache mudará tudo. Clara, uma designer de móveis de 28 anos, caminhava pela estrada de terra, os raios do sol refletindo nas folhas verdes dos eucaliptos ao seu redor. A vida não estava fácil. A pressão de atender às expectativas familiares a sufocava. Para onde olhar? Para o caminho seguro que sua família sempre quis? Ou para o chamado do seu verdadeiro eu? Desesperadamente perdida, ela se sentia aprisionada entre um futuro sombrio e sua paixão pulsante pela arte. Quando encontrou a cabana abandonada, seu coração disparou. Aquela construção, meio escondida entre as árvores, parecia acenar para ela. O ar estava carregado de mistério, enquanto Clara empurrava a porta rangente. As paredes estavam cobertas de teias de aranha, o chão apinhado de folhas secas, e o cheiro de madeira envelhecida a envolveu como um abraço. Com cada passo, a certeza de que ali poderia construir não apenas móveis, mas um refúgio para sua família, alimentava sua esperança. Então, Kira apareceu. Era a mulher Apache de cabelos longos e escuros, que parecia flutuar entre as sombras. Clara ficou perplexa ao ouvir Kira falar sobre a história da cabana, revelando que aquele espaço fazia parte de sua herança familiar. As palavras de Kira ressoaram fundo em seus ouvidos, e Clara se viu envolvida em uma teia de histórias de resistência e luta. Era como se a cabana estivesse sussurrando segredos, convidando-a a descobrir mais sobre si mesma. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A conexão entre Clara e Kira se tornava cada vez mais forte enquanto compartilhavam momentos na cabana, entre risos e lágrimas. Mas Clara enfrentava um dilema. Sua família valorizava pelas tradições que pareciam tão distantes do que sua alma ansiava. Kira desafiou suas crenças, fazendo-a refletir sobre o que era realmente ser autêntica. Quando Kira fez a revelação impactante sobre os segredos que a cabana guardava, Clara sentiu um torvelinho no estômago. O que cada descoberta significava para sua relação com sua família e, principalmente, com sua própria identidade. A luta por preservar aquele espaço mágico logo se tornaria um conflito de valores, um choque entre progresso e herança cultural. Agora, a cabana estava prestes a ser demolida por uma empresa poderosa. Clara e Kira precisavam juntar forças contra esse adversário esmagador. E enquanto a comunidade se dividia, Clara se perguntava: seria possível encontrar a força para lutar por aquilo em que acreditava? A verdadeira batalha se tornaria um reflexo de sua busca por um significado maior, enquanto sua vida e a de Kira dependiam do que estava por vir. O que aconteceria quando suas vozes se unissem em um grito por justiça? A resposta estava se aproximando rapidamente. Clara sentiu seu coração disparar ao olhar para Kira, enquanto a realidade da situação se afundava em sua mente. As palavras da mulher Apache ecoavam em seus pensamentos, preenchendo o espaço que antes era invadido pela dúvida e pelo medo. A cabana tinha uma história, e agora, de alguma forma, Clara fazia parte dela. As árvores pareciam se inclinar para ouvir o que estava por vir, como se oxigenassem o ar com energia renovadora. Precisamos fazer algo, disse Clara com a voz firme. A urgência de sua missão queimava dentro dela. Não podemos deixar que eles destruam isso, Kira. Kira assentiu. Seu olhar profundo e sábio refletia séculos de luta. A união da comunidade é essencial. Isso não é apenas sobre a cabana, é sobre a preservação de nossas histórias, de nossas raízes. Se não lutarmos agora, tudo o que somos pode desaparecer. Clara observava a determinação no rosto de Kira. Era uma força que ela achava inspiradora. E, de repente, sua própria força emergiu da escuridão. O que antes parecia um desafio intransponível, agora se transformava em uma missão valiosa. Não era apenas sobre ela, era sobre todos que vinham antes e aqueles que viriam depois. Juntas, elas decidiram organizar uma reunião comunitária. Clara começou a imaginar o espaço lotado, onde rostos conhecidos poderiam se unir em torno de uma causa comum.
Seria o momento de compartilhar a história da cabana e do que significava para a cultura local. Aproximando-se do pequeno povoado, sentiu a atmosfera vibrante de esperanças e sonhos. A maioria das pessoas só vê lucro, Clara disse em voz baixa. Mas essa cabana, ela é um símbolo de resistência. Se pudermos mostrar isso a eles, talvez possamos conquistar aliados. Enquanto caminhavam, a ideia de uma mobilização começou a tomar forma. Elas escreveriam cartas, fariam panfletos, espalhariam o chamado para os 4 cantos da comunidade. À medida que Clara falava, sua paixão pela causa crescia como fogo alto numa lenha seca. Kira, em seu silêncio, a observava com uma expressão impenetrável, mas Clara sentia que a mulher compreendia o que se passava em seu coração. Ao longo dos dias seguintes, Clara e Kira começaram a visitar pessoas, compartilhar histórias e descrever o que a cabana significava não apenas para elas, mas para as raízes que formavam a comunidade. Clara notou um brilho nos olhos de algumas pessoas, uma centelha de esperança que começava a reacender. Mas enquanto os laços se fortaleciam, uma sombra se aproximava da cabana. Os executivos da empresa estavam reagindo. Mensagens ameaçadoras começaram a chegar, avisos de que a construção começaria em breve. O clima ficou pesado e Clara sabia que tinham que agir rápido. Foi em uma dessas reuniões, cheia de vozes animadas e olhares determinados, que um homem se levantou. Ele era um morador idoso, que tinha visto muitos ciclos de luta e esperança. "Está na hora de fazer ouvir nossas vozes", gritou ele, e a sala explodiu em aplausos. Clara sentiu um calafrio de emoção percorrer seu corpo, a sensação de que a luta deles não era apenas pelo presente, mas por um legado. Mas um novo dilema surgiu em sua mente. Como fariam para enfrentar a força do dinheiro e da pressão? As palavras do homem ecoavam. "Precisamos de um líder." Clara hesitou. O peso da responsabilidade pesando sobre seus ombros. Olhou para Kira, que apenas sorriu. Às vezes, o verdadeiro líder é aquele que escuta e reúne os outros. A decisão é sua, Clara. Você sente no coração isso é seu chamado? E assim, com uma dúvida ardendo em sua mente, Clara se questionou. Estava pronta para se tornar a voz da resistência? Esse momento decisivo a levaria a uma jornada que mudaria não apenas o futuro da cabana, mas de sua própria vida. E enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, ela fez a promessa de lutar até o final. A batalha estava prestes a começar, e o que viria poderia transformar tudo. Clara sentou-se em sua cama naquela noite, com os olhos fixos no teto, mas a mente borbulhando de pensamentos. A ideia de ser a líder da resistência martelava em sua cabeça, um peso e uma honra, tudo ao mesmo tempo. Enquanto olhava para o céu estrelado pela janela, lembrou-se de todas as histórias que ouvira na infância sobre pessoas que lutaram pela preservação de suas raízes. Agora, aquelas histórias não eram apenas contos, eram a base da luta que ela estava prestes a começar. Na manhã seguinte, Clara acordou cedo, o sol filtrando-se pela janela em raios quentes. Decidida, ela pegou um caderno e começou a rabiscar ideias para o que diria na reunião da comunidade. As palavras fluíam, uma mistura de passado e presente, narrando não só a importância da cabana, mas de tudo que ela representava para cada um ali. Enquanto escrevia, Kira chegou e viu Clara imersa em seus pensamentos. "O que você está fazendo?" perguntou, uma expressão de curiosidade no rosto. "Escrevendo um discurso, algo que mostre o que a cabana significa", respondeu Clara, um pouco apreensiva. "Não posso deixar que essa oportunidade passe. Precisamos que todos sintam a força de nossa história." Kira sorriu, aprovando a determinação da jovem. "Você está no caminho certo. Ao unir as histórias de cada um, você cria um elo. O que você precisa é de coragem, mais do que apenas palavras." Com o coração pulsando de adrenalina, Clara começou a planejar como se apresentaria. Sábado era o dia da reunião, e ela não poderia deixar passar a chance de mobilizar a comunidade. Ao longo da semana, as visitas continuaram. Clara e Kira ouviram vozes e histórias, enquanto a conexão entre os moradores crescia mais forte que antes. E quanto mais Clara escutava, mais evidente se tornava que a cabana não era apenas um lugar. Era um símbolo de identidade. A noite da reunião chegou.
A sala estava cheia, um amontoado de rostos ansiosos para se unir a uma causa. Clara sentiu frio na barriga enquanto subia ao pequeno palco improvisado. O murmúrio das conversas logo se silenciou quando viu todos aqueles olhos postos sobre ela. Uma onda de nervosismo percorreu seu corpo, mas ela lembrou-se da força de Kira e do espírito da comunidade que a cercava. Boa noite a todos, começou, sua voz tremendo um pouco, mas firme na essência. Cada frase que seguiria era uma mistura de emoção e propósito. Estamos aqui porque não podemos permitir que nossa história e nossa cultura desapareçam sob o peso de um plano de lucro. A cabana é a força de nossa memória coletiva. Enquanto Clara falava, as tais esperanças e anseios surgiram de seus lábios, como se as palavras brotassem de sua alma. Ela contou sobre as lutas do passado, sobre seus pais e avós que acreditaram em um futuro onde suas histórias teriam espaço para florescer. O público estava hipnotizado e Clara percebeu que sua coragem começava a contagiar os outros. Murmúrios de concordância e olhares emocionados a incentivavam. Mas então, enquanto a emoção do momento se intensificava, uma figura surgiu na porta da sala. Era um dos executivos da empresa, de terno e gravata, um sorriso cínico no rosto. A presença dele fez com que a atmosfera mudasse instantaneamente. Todos os olhares direcionaram-se para ele, e a aura de esperança parecia ter se perdido por um instante. Precisamos conversar, Clara, ele disse com a voz baixa, mas ameaçadora. O que você está fazendo é um erro. Não vai acabar bem para você ou para a sua cabana. A reação foi instantânea. Clara, mortificada, sentiu seu coração acelerar. Quem é você para dizer o que é um erro? Rebateu, sua voz mais firme agora. O que era uma simples reunião se tornava um campo de batalha. O que seria agora? Clara olhou para Kira, que a encorajou com um leve aceno. A luta estava apenas começando, e as consequências poderiam ser maiores do que qualquer um poderia imaginar. Com o mesmo fogo ardente que defendeu as histórias de sua comunidade, Clara aquietou-se e preparou-se para o que estava por vir. A tensão crescia, e a pergunta desafiante do executivo pairava no ar. Estava mesmo pronta para enfrentar a verdade revelada nas sombras? Clara sentiu a tensão no ar, como se pudesse cortá-la com uma faca. O rosto do executivo, enérgico e impassível, a desafiava, mas agora a coragem a envolvia como um manto. As palavras dela ainda ecoavam na sala, mas a presença dele parecia um prenúncio de tempestade. Todos os olhares estavam fixos nela, e ela percebeu que precisava se manter firme. Você pode querer nos intimidar, mas a verdade é nossa aliada, declarou, os olhos queimando de determinação. O murmúrio da plateia voltou, sussurros de apoio surgindo, e Clara percebeu que o povo se levantaria ao seu lado. Estamos unidos por um propósito maior, e nada vai nos separar. O executivo sorriu, mas havia desdém em sua expressão. Unidos, você diz? Onde estavam todos quando a proposta foi apresentada? Quando o futuro da cabana foi colocado em risco? Isso é só um sonho bonito, Clara, e sonho não coloca comida na mesa. Nesse momento, alguma coisa dentro dela se quebrou. Clara lembrou daquelas histórias ouvindo os anciãos, das vozes sussurrantes que viviam escondidas entre as paredes da cabana. A força dos que lutaram antes dela emanava, e o que ela achava ser uma luta se tornava uma busca por autovalorização de uma cultura esquecida. Sonhos se tornam realidades. Uma voz cortou o ar. Era uma mulher de pele enrugada, cabelo grisalho preso em um coque bagunçado. Clara a reconheceu. Era Dona Rita, uma das mais antigas moradoras da comunidade. Nossos sonhos são o que nos faz vivos. Sua empresa quer esmagar nossas raízes, mas não vai conseguir. O público se agitou, um levante de vozes se levantando em apoio a Clara. Ela sentiu uma energia contagiante percorrer a sala, e o discurso da mulher despertou algo profundo dentro dela. Queremos lutar por nossa história, gritou alguém do fundo da sala. Não vamos deixar que nos tirem o que é nosso, ecoou outra voz. O executivo parecia perder o controle da situação, os olhos dele percorrendo os rostos aflitos e determinados. Clara respirou fundo, marcando sua presença com essa onda de energia compartilhada. Aquela noite não era apenas sobre a cabana, era sobre cada um ali, sobre os sonhos, as histórias, o legado. Ela não estava sozinha. Essa cabana é muito mais do que um prédio. É nossa identidade, nossa resistência, nossa luta. Clara ergueu a voz.
Vamos lutar por ela, pela nossa história e por um futuro que possamos orgulhar de deixar aos nossos filhos. Não precisamos ter medo de vocês. Ela notou a agitação no executivo, sua fachada de arrogância começando a desmoronar. Mas antes que ele pudesse responder, uma outra presença se fez notar. Uma figura feminina avançou da parte de trás da sala, olhos penetrantes como aço. Era uma presa específica da luta, uma mulher Apache que não aparecia há anos. Suas pinturas ritualísticas desenhavam seu rosto escuro e revelavam um mistério envolvente que parecia reverberar gerações passadas. A luta de vocês não é só de vocês, ela disse, com um tom profundo e ressonante. Ela acessa as raízes que vão além da cabana e nos conecta a uma história maior, a história de todos nós que fomos desapossados. O hálito da sala ficou parado, e Clara sentiu que as palavras da mulher ecoavam em sua essência. A força dos ancestrais estava ali, e ela não podia ignorá-la. Quais segredos essa mulher trazia consigo? Que verdades poderiam mudar a direção dessa luta? Clara não sabia, mas uma coisa era certa: o próximo passo seria decisivo. O que ela ainda não entendia era que a revelação daquela mulher poderia virar o jogo e conectar todas as histórias de luta. Mas que forças virariam juntas? O que mais estava escondido? O coração de Clara pulsava ao ritmo da espera no ar. A sala pulsava com a energia do presente, mas Clara sentia que o passado grudava em suas roupas, como a poeira de velhas histórias. O olhar da mulher Apache era intenso, fazendo o coração dela disparar. Seu cabelo escuro caía livremente sobre os ombros, e ela parecia um espírito ancestral, pronta para compartilhar o que poucos conheciam. Você é parte da nossa história? Perguntou Clara, a voz trêmula e cheia de curiosidade. As palavras da mulher ecoaram longe, como um cântico longínquo que trazia consigo o peso de decisões e batalhas. Eu sou uma guardiã do que foi esquecido. A cabana é um símbolo, mas seu verdadeiro valor está nas histórias que não são contadas, histórias que precisam ser trazidas à luz. O murmúrio na sala tornou-se mais alto, uma onda de expectativa tomou conta de todos. Clara sabia que essa era uma oportunidade única. A mulher deu um passo à frente, os olhos dela brilhando com uma profundidade comovente. Quando a cabana foi construída, ela não era apenas um abrigo. Era o coração de uma comunidade, o lugar onde os laços eram formados e as tradições eram passadas. Esse espaço carrega as memórias de um povo que enfrentou a opressão, que resistiu a tempestades e sempre voltou para contar a história. Clara sentiu como se um peso fosse retirado de seus ombros. Ela não estava mais sozinha na luta. Havia um legado que precisava ser resgatado. Nós podemos restaurá-la. Precisamos contar essas histórias juntos, disse ela, mais para si mesma do que para a plateia. As palavras voaram, e Clara encontrou força neles. A mulher Apache assentiu, seu olhar firme e satisfeito. É isso que eu espero de você. Mas há um custo. Essa cabana guarda mais do que se vê. Há segredos enterrados, coisas que precisam ser reveladas antes que possamos avançar. O executivo olhou para a mulher com desdém, mas já havia perdido um pouco da sua confiança. Segredos? Histórias não pagam contas. Quem vai se importar com isso? Ele exclamou, tentando recuperar seu controle. O público estava em silêncio, aguardando a resposta de Clara. Ela respirou fundo. A história é o que nos define, mais do que dinheiro, mais do que estrutura física. Se formos às raízes, compreenderemos que os bens materiais não podem ser comparados ao que somos por dentro. E quando conhecemos nossa verdadeira essência, podemos sim gerar riquezas que vão além do lucro. Murmúrios de apoio começaram a se espalhar entre a audiência. Clara sorria internamente, sua voz fortalecera à medida que o discurso fluía. Se me deixarem, vou buscar essas histórias, e cada um de vocês terá a chance de ser parte dessa coleta. Vamos nos unir não apenas por uma cabana, mas por tudo que representa a nossa cultura. Precisamos reconectar os laços com o passado para garantir um futuro. A mulher Apache sorriu levemente, como se visse a coragem em cada palavra de Clara. E naquele sorriso, Clara viu muito mais do que aceitação. Ela viu a aceitação das suas raízes. O que viria a seguir? Como seria essa busca? Espantosamente, o espaço começou a ser preenchido por um sentimento palpável de esperança. Mas Clara sabia que isso também viria com desafios.
Qualquer revelação que aflorasse poderia mudar o curso da luta. E não era só sobre a cabana, era sobre a identidade de um povo. Uma mão se levantou na multidão, quebrando a reverência que se instalou. Clara, você está disposta a ir até o fundo dessa história? Até onde for necessário. Ela se virou, o olhar firme. Estamos todos juntos nisso. Juntos nós podemos descobrir a verdade. Um aplauso fraco começou, crescendo em força e intensidade, mas Clara sabia que essa era apenas a calma antes da tempestade. O peso do desconhecido pairava no ar. O que aquela busca revelaria sobre as histórias que se escondiam na cabana? O que mais deveria ser descoberto antes de poderem realmente lutar? O coração de Clara estava ansioso. O murmurinho da plateia se transformou em um coro animado e a energia era contagiante. Clara se sentia flutuar. Um misto de ansiedade e empolgação pulsava dentro dela. Cada aplauso ecoava como uma batida de tambores, sinalizando que a luta estava apenas começando. A mulher Apache levantou a mão, pedindo silêncio novamente. A jornada que vocês estão prestes a trilhar não será fácil. Os segredos que a cabana guarda não são apenas fabulosos, mas também dolorosos. Prepare-se para ver verdades que podem abalar suas convicções. As palavras dela pareciam um feixe de luz, iluminando o que estava oculto. Clara sabia que enfrentariam resistência, não apenas do executivo, mas de um passado que não teria interesse em ser revelado. Havia tanto a aprender, mas o receio da dor e do esquecimento pesava na atmosfera. Qual é o primeiro passo? Perguntou um homem na plateia com voz firme. Clara hesitou um instante, mas a determinação em seu coração foi mais forte. Precisamos coletar histórias, elas poderão nos guiar. Vamos visitar a cabana, falar com os mais velhos da comunidade. É lá que encontraremos a essência de tudo isso. Faces se iluminaram ao redor. Clara sentia um calor crescer, como se as chamas da paixão e da determinação começassem a se acender em cada pessoa. O executivo, ao fundo, parecia desorientado, mas não poderia combater a força de um povo despertando suas raízes. Mas e se as histórias forem tristes? E se revelarem coisas que não queremos ouvir? Interveio uma mulher jovem com um olhar intenso. Clara olhou em volta e viu reflexões de medo, mas também de coragem. Às vezes, olhar para o passado é doloroso, eu sei, mas a dor é o que nos torna humanos. É assim que crescemos e nos tornamos mais fortes, como comunidade, como indivíduos. Cada história contada é uma oportunidade de cura e transformação. E assim, naquele momento, o plano estava traçado. Clara e os voluntários fariam uma expedição até a cabana no dia seguinte, encontro marcado ao amanhecer. Preparariam suas mentes e corações para o que poderia se revelar, o que poderiam encontrar naquele local tão carregado de memórias. Naquela noite, Clara mal conseguiu dormir. Pensamentos a rodeavam como tempestades. Imagens da cabana invadiram sua mente, a estrutura envelhecida, mas forte, como um lutador que nunca se entrega. E no decorrer da madrugada, um leve estrondo distante chamou sua atenção. Um presságio? Uma sensação de que não estavam sozinhos? No outro dia, o sol começou a despontar com seu brilho suave, aquecendo a cidade. Clara e os voluntários se encontraram na entrada da cabana, nervosos, mas determinados. Ela sentiu uma unidade no grupo, um espírito coletivo empurrando todos para a frente. A porta rangia quando abriram, revelando o interior sombrio. O ar estava carregado de umidade e história. Era como se a própria cabana respirasse, e Clara sabia que cada canto guardava um segredo, esperando para ser contado. Mas antes que pudessem se aprofundar, um som inesperado ecoou pelo espaço. Um sussurro, quase como um chamado. O grupo congelou. O coração de Clara disparou novamente. O que era aquilo? Quem estaria lá? A mulher Apache tinha falado em segredos. Mas que segredos eram esses, afinal? Com um misto de curiosidade e medo, eles avançaram, a expectativa se transformando em ansiedade palpável. A verdade estava prestes a ser descoberta, mas a pergunta ecoava na mente de Clara. Eles estavam prontos para o que viriam a encontrar. O silêncio pesado na cabana era palpável. Cada respiração se tornava um eco naquela escuridão úmida e cheia de lembranças. E todos os olhos estavam fixos diante da porta. O sussurro, suave e quase místico, parecia vir do fundo da construção, ou talvez de algum lugar dentro de cada um deles.
Clara tomou a frente, abrindo o passo, a coragem brotando das profundezas de sua necessidade de descobrir. Vamos lá, ela murmurou, sua voz soando como um fio de esperança. O grupo a seguiu, um passo hesitante após o outro, todos se apoiando uns aos outros. A luz que entrava pelas frestas das janelas parecia conduzi-los, iluminando pequenos glamuros de uma história esquecida. As paredes de madeira estavam cobertas de retratos e objetos antigos, cada um com um passado por trás de si. Clara se deteve em um quadro específico, uma família, com rostos sorridentes cercados pela natureza. O que teria acontecido com eles? O que os trouxe até ali? Perguntas começaram a dançar na mente da jovem e as respostas pareciam escapar mais rápido do que ela poderia formular. Enquanto exploravam o espaço, um dos voluntários, o homem de voz firme, apontou para um canto escuro onde um velho baú estava escondido. O que você acha que tem ali dentro? Ele arriscou, olhando para Clara como se ela fosse a responsável por essa jornada. Ela não tinha a menor ideia, mas sentia que aquele baú, como muitos outros elementos da cabana, guardava um segredo que poderia mudar tudo. Com as mãos trêmulas, começou a se aproximar, cada passo a fazendo sentir como se estivesse perfurando camadas de história e dor. Quando encontrou a chave, um sorriso tímido surgiu em seu rosto. Era uma chave antiga, feita de metal desgastado, mas que tinha um brilho especial. Clara se virou para o grupo, tentando captar a coragem que muitos demonstravam. Alguém quer abrir? A frase, embora simples, carregava um peso significativo. Era um convite para adentrar o desconhecido. Uma mulher jovem resolveu dar o passo. Com um toque hesitante, ela girou a chave na fechadura e, com um estalo alto, o baú se abriu. O que encontraram dentro paralisou o grupo. Cartas amareladas, objetos pessoais e, no fundo, um diário desgastado. Clara pegou o diário, seu coração acelerando com cada página que desfolhava. Era um testemunho de dores e alegrias, uma narrativa sobre perdas e esperanças. As páginas contavam a história de amor de uma mulher apache, entrelaçada com a luta pela preservação de sua cultura. As emoções, descritas com tanta sinceridade, reverberavam em Clara e em todos os que a rodeavam. Era a conexão que buscavam, a essência da verdade, a cura que poderia libertá-los do peso da ignorância. Mas enquanto folheava o diário, um nome surgiu. Ana, um nome familiar que penetrava a alma de Clara. Uma sensação estranha percorrendo seu corpo. Lembranças de uma avó que costumava contar histórias semelhantes. Uma conexão perdida e um vínculo que não havia sido totalmente quebrado. O ritmo do seu coração se acelerou. Esse nome tem alguma coisa a ver com você? Perguntou o homem de voz firme, a curiosidade transbordando aos seus olhos. Clara estava prestes a responder quando uma batida forte ecoou pela cabana, dilacerando o momento de descoberta. O grupo se entreolhou, perplexo. O que mais estavam prestes a encontrar? O passado soprou a poeira das memórias, e a sensação de que as respostas que procuravam estavam mais próximas do que imaginavam. O eco das batidas tornava-se mais forte, como se algo ou alguém estivesse tentando entrar. O medo sussurrou entre eles, mas a determinação de Clara cresceu. Vamos ver! Disse com coragem renovada, e assim o grupo avançou. O que mais poderia acontecer ali, naquele espaço mágico, onde o passado e o presente se entrelaçavam de maneira tão intensa? A revelação estava por vir, e Clara estava prestes a descobrir não só mais sobre sua história, mas também sobre a força que habitava dentro dela. O grupo se aproximou da porta, o coração de Clara pulsando com intensidade a cada passo. As batidas, cada vez mais insistentes, pareciam dançar num ritmo frenético, misturando ansiedade e expectativa. A cabana, antes um refúgio de segredos, tornara-se uma testemunha silenciosa de algo maior. Algo que estava prestes a se revelar. Quando Clara alcançou a porta, seu olhar encontrou o do homem de voz firme. Ele balançou a cabeça, como se também estivesse processando a gravidade da situação. Vamos juntos! Ele sugeriu, estendendo a mão. Juntos, eles empurraram a porta, que se abriu com um rangido agudo, como se estivesse despertando de um longo sono. A luz do lado de fora invadiu o espaço, fazendo as sombras recuarem. Mas o que encontraram pela frente não era apenas o ar fresco da floresta. Um grupo de pessoas estava parado ali, seus rostos expressando preocupação.
Clara reconheceu um deles. Era um dos moradores da vila próxima, o velho Pedro. Ele a olhou nos olhos e, com um tom grave, disse: Clara, precisamos falar. É urgente. A jovem sentiu um frio na espinha. Do que se trata? Sua voz mal conseguiu disfarçar a apreensão. É sobre Ana, Pedro respondeu, tomando um fôlego. Eu não sabia que você estava por aqui, mas as coisas estão complicadas. Ela pode estar em perigo. Perigo? O coração de Clara disparou. As páginas do diário ainda ecoavam em sua mente. O que poderia estar acontecendo com sua avó, uma mulher que ela mal conhecia, mas cuja história havia tocado sua alma de uma forma profunda? Sim, continuou Pedro, observando o céu nublado que se formava acima deles. Alguns homens da cidade querem tomar as terras dos Apaches. E Ana, ela está tentando impedir isso. Precisamos de você. Eu? Clara estava em choque. Aquela mulher, que parecia tão distante e apenas parte de uma narrativa, agora tornava-se uma figura central em sua realidade. Era como se o diário, em suas páginas, tivesse iniciado uma corrente de acontecimentos que haviam levado até ali. Um dos voluntários, a mulher que havia aberto o baú, puxou Clara pelo braço. Você não pode ficar parada. Ana pode precisar de você agora mais do que nunca. As emoções de Clara se entrelaçavam. Como ela poderia ajudar uma mulher que nunca havia conhecido bem? Ao mesmo tempo, dentro dela, despertava um sentimento de pertencimento. Era sua chance de se conectar, de fazer parte de uma luta maior, algo que transcende seu pequeno mundo. Quando vamos? Clara perguntou finalmente, decidida. Agora! O tom de Pedro era firme, sua expressão determinada. Acho que ainda podemos chegar a tempo. O grupo começou a se mover, Clara entre eles, sentindo uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Enquanto atravessavam a floresta densa, as árvores pareciam sussurrar, como se o próprio espírito da natureza estivesse ouvindo suas preces. Era como se a passagem por aquele espaço fosse um rito de passagem, levando-a de volta a algo ancestral que ela nunca soubera que faria parte. Chegaram à borda da vila, onde as vozes começaram a se intensificar. Clara viu um grupo de homens reunidos em círculo, discutindo acaloradamente. No centro estava Ana, com uma postura forte, mas a expressão em seu rosto revelava o cansaço de quem luta sem descanso. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela queria gritar, correr até a avó e dizer que estava ali, que a apoiaria, mas algo a segurava, uma mistura de medo e expectativa. O que ela poderia realmente fazer? Então, uma voz se destacou na multidão. Era a de Ana. Nós não vamos deixar que isso aconteça. Nossa terra é sagrada. A determinação dela tocou Clara como uma flecha no coração. Nesse momento, tudo que havia lido no diário voltou em um turbilhão. Era mais do que uma simples luta. Era sobre identidade, pertencimento e a luta por histórias que não deveriam ser esquecidas. O que vamos fazer agora? A mulher ao lado de Clara perguntou, puxando-a de volta à realidade. Clara respirou fundo, consciente de que a resposta para essa pergunta poderia mudar a trajetória não apenas de sua avó, mas de toda uma comunidade. Vamos lutar, ela disse com firmeza, seu coração batendo forte, como se cada batida estivesse ecoando os sentimentos que nunca havia expressado. E assim, a verdade se tornava a ponte que as unia. Clara sabia que havia muito mais por trás daquela história e que, ao desvendar, não estariam apenas defendendo uma terra, estariam lutando por tudo o que significava ser quem realmente eram. Mas naquele mesmo instante, uma sombra cruzou o céu e um novo perigo se aproximava, ameaçando desbaratar todos os laços que haviam construído até ali. O desafio estava apenas começando. Clara sentiu seu corpo tremer com a intensidade do momento. O céu acima, que antes estava nublado, agora parecia pulsar com uma energia elétrica. A voz de Ana ecoava em sua mente, mas as palavras se confundiam com a ansiedade em seu peito. O grupo estava ali, reunido, mas uma corrente de tensão envolvia todos, como uma rede prestes a se estourar. Vamos, Clara! A mulher que a puxou novamente a fez despertar de seus pensamentos. Com passos hesitantes, mas decididos, Clara se aproximou de Ana. A avó a observou com um olhar perscrutador, afastando-se do círculo em que estava. Era como se os dois lados de suas vidas colidissem ali. O desejo de conhecer uma mulher que era parte de sua linhagem agora se misturava a uma urgência de defendê-la. Nossa luta não é apenas por terras.
Ana começou, sua voz firme, embora cansada. É pela dignidade de nosso povo, por nossas histórias e identidade. Os homens ao redor de Ana começaram a discutir novamente. Clara percebeu o desespero nos rostos dos moradores da vila. Era um sentimento familiar, uma carga que parecia perfeitamente alinhada com o que havia lido no diário. Mas o que exatamente eles planejam? Clara interrompeu, sua voz falhando ao sair. Era um misto de curiosidade e medo. Ana virou-se para a neta, sua expressão agora suavizada. Os homens querem expulsar o povo Apache de suas terras para expandir as construções da cidade. Mas não vamos permitir. O grupo se agitou. Algumas mulheres começavam a murmurar, a ansiedade crescendo como fogo em brasa. Clara sentiu o calor daquela tensão ao seu redor. Era um misto de coragem e desespero. Ela sabia que precisava fazer algo. Como posso ajudar? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar. Ana sorriu, e em seus olhos Clara viu uma chama. Temos um plano, e precisamos de todos. Precisamos que você nos ajude a espalhar a mensagem. A voz de uma neta pode ser mais poderosa do que você imagina. Clara assentiu. Uma onda de determinação tomou conta dela. Era mais do que se preocupar com sua avó. Era saber que cada passo no passado dela poderia agora desenhar um futuro. A história dela estava se entrelaçando com a de Ana, e Clara queria lutar ao lado daquela mulher que ela sempre admirara à distância. O grupo se reuniu e Ana começou a traçar os riscos do que deveria ser feito. Era uma missão de resistência. Clara absorvia cada palavra, cada gesto. Ela sabia que se tudo funcionasse, o impacto poderia ecoar não apenas na vila, mas além das fronteiras que a separavam da cidade. Então, um rugido distante rumorejava nas montanhas, como se os próprios espíritos da terra estivessem alertando sobre a aproximação do perigo. Clara olhou para o céu, agora mais escuro, e sentiu seu coração apertar. — O que foi isso? Perguntou uma mulher ao seu lado, a insegurança vibrando em seu tom. — Fiquem alertas! Gritou Pedro, a voz cortando o ar pesado. Se eles vêm, é melhor estarmos preparados. Precisamos fazer isso rápido. A adrenalina invadiu Clara. Era mais do que um chamado. Era um grito de urgência. Ela sentia que cada decisão tomada naquele momento poderia alterar seu destino e o da comunidade. Mas, antes que pudessem dar os próximos passos, Clara avistou algo se movendo pelos arbustos. Um grupo de homens armados surge em seu campo de visão, seguindo a trilha. O tempo parecia desacelerar. As sombras cresciam ao redor deles. Um confronto iminente que poderia determinar tudo. Desespero, resistência, determinação. É agora. Seja forte, Clara sussurrou para si mesma, enquanto o grupo se preparava para o desconhecido. O que aconteceria em seguida? Ela se perguntava se teria a coragem necessária para enfrentar o que estava por vir. A batalha pela terra estava prestes a começar. Clara sentiu a adrenalina correr em suas veias enquanto o grupo de homens armados se aproximava. O medo poderia ter paralisado seus pés, mas a urgência de proteger sua avó e sua cultura a tornava mais forte a cada instante. A cabana, símbolo de tantas histórias e lutas, parecia estar viva, pulsando com a força do que estava por vir. Preparem-se! Gritou Pedro, e a ordem parecia mentalizar uma conexão entre todos ali. Eles formaram uma linha frente ao caminho, corpo e alma unidos. Clara olhou para Ana, que exibia a determinação de uma leoa. O olhar da avó dizia que a hora de lutar por tudo o que assegurava suas raízes havia chegado. O líder dos homens armados, um ser arrogante e confiante, se destacou na linha de frente. Estamos aqui para tomar o que é nosso por direito. Vocês não têm nada mais a oferecer do que lamúrias. Vamos derrubar essa cabana e limpar esse terreno, disse ele, rindo da determinação dos moradores. Um peso se formava no ar, e Clara percebeu que as palavras dele não eram apenas ameaças, mas um ataque ao coração da comunidade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, até que Clara respirou fundo e decidiu que era hora de se manifestar. Não estamos aqui para desistir, ela afirmou, sua voz firme se elevando sobre o murmúrio da multidão. Todos os olhares se voltaram para ela, e a luz do dia iluminou seu rosto determinado. Este lugar significa algo para nós. Não se trata apenas de paredes e teto, mas das histórias de nossas famílias e de nossas raízes.
Os olhos do grupo adversário se estreitaram diante da coragem dela. O líder abanou a cabeça em desprezo, mas a faísca no olhar dos moradores de sua comunidade não passou despercebida. Você está disposta a lutar por isso? Por uma cabana velha? Ele zombou. Sim, estou, Clara gritou, e sua voz ressoou, firme como aço. Esta cabana nos conecta com nossos antepassados e nos dá um futuro. Cada pedra aqui carrega o peso da nossa história. Ana se aproximou, a voz serena, mas cheia de autoridade. Estamos prontos para mostrar a você e a todos que não temos medo. Estamos unidos e prontos para defender o que nos pertence. Os moradores atrás dela começaram a se agitar, motivados pela força de Clara e Ana. O murmúrio se transformou em um coro unificado de apoio, e a energia ao redor começou a virar uma tempestade de ação. Olhares determinados, punhos cerrados, vozes elevadas começaram a ecoar. Vamos, esta é nossa casa! Alguém gritou e o sentimento de resistência se avolumou. A tensão aumentava e o confronto parecia iminente. Clara sabia que deveriam agir com estratégia. Vamos nos alocar em áreas estratégicas, sugeriu, enquanto olhava ao redor, observando cada canto e cada possível entrada da cabana. Era agora ou nunca. Com um plano em mente, Clara e os moradores dividiram-se rapidamente, alguns indo para a frente da cabana, outros se posicionando nos lados. Mães, avós e jovens se uniram com propósito, enquanto a adrenalina enchia o ar. Com um breve sinal, foram como uma corrente de água, incontroláveis e irrefreáveis. Os homens armados avançaram, mas logo se viram cercados por um grupo de pessoas que não desistiriam sem lutar. O poder da união poderia fazer o impossível acontecer, e Clara sentiu o poder da ancestralidade transbordar dentro dela. Não eram apenas o presente e o futuro que estavam lutando, mas todo um legado repleto de força e resistência. Ela viu Pedro confrontar um dos homens, gritando para que eles recuassem. Clara sabia que a mensagem havia sido passada e que não podiam se calar. Cada grito de apoio aumentava a coragem como ondas no mar, e a atmosfera estava elétrica. Em um momento decisivo, o líder dos homens armados decidiu avançar com um golpe brusco, mas Clara se moveu rapidamente, bloqueando o caminho dele. Você não pode simplesmente levar o que não lhe pertence, ela gritou. A situação estava prestes a se intensificar, mas antes que algo pudesse acontecer, um barulho estrondoso ecoou da direção da cabine, chamando a atenção de todos. O velho baú, que havia sido aberto antes, agora estava emitindo uma luz ofuscante. Surpresa e curiosidade tomaram conta do grupo. Olhem! Alguém gritou. Todos os olhares se voltaram, enquanto uma energia vibrante se espalhava pelo ar, como se as histórias que haviam sido guardadas estavam finalmente gritando por liberdade. A luz parecia estar chamando a atenção de todos, fazendo os homens hesitarem. Aquilo era um sinal. Clara sentiu uma onda de esperança surgir dentro dela, enquanto olhava a luz pulsante emanando do baú. Convencida de que aquele era o momento de reivindicar sua história e identidade, vociferou: Nunca seremos silenciados. Corações e vozes unidas são mais fortes que armas. A força das palavras dela reverberou e a determinação na comunidade parecia intensificada. O poder do passado estava se conectando ao presente de uma forma que ninguém poderia ignorar. O líder dos homens armados trocou olhares de confusão com seus pares, a segurança que tinha começando a se esvair. Havia algo naquela luz que reverberava um chamado ancestral, mostrando a todos que as histórias, porque eram poderosas, nunca deveriam ser esquecidas. Clara levantou os braços, como se quisesse canalizar toda a força daquela energia. Vamos juntos, vamos reivindicar nossos laços. Nossa história não é apenas nossa. Ela pertence a todos que vieram antes e a todos que virão depois de nós. E com esse chamado, a luz do baú aumentou, iluminando a cabana e a floresta ao redor. Era como se um feitiço tivesse sido lançado, unindo todos na luta por suas histórias. Clara sentiu seu coração pulsar fortemente, sabendo que haviam encontrado algo maior do que suas próprias lutas. Um senso de comunidade, um chamado para o renascimento da cultura. Enquanto a luz brilhava, a tensão antes presente no ar se dissipou e os homens armados hesitaram. Eles não estavam ali para apenas levar uma cabana. Estavam diante de um povo que havia se levantado e, pela primeira vez, reconhecido seu potencial. Vão em paz, Clara disse, o olhar firme.
Saibam que não vamos desistir. A vitória está em nós. Não somos apenas resistência, somos um legado. A luta que estamos travando agora é muito maior do que este local. E Silver, o que você busca não poderá ser encontrado através da opressão. E com a força da comunidade ao seu lado, Clara viu pela primeira vez o poder do amor e da união agir como um escudo. Apesar dos desafios à frente, sentia-se confiante de que aquele não era apenas o fim de um conflito. Era o começo de uma nova história. Uma história onde cada página seria escrita coletivamente, ressoando com os ecos das lutas passadas e a promessa de um futuro forte e vibrante. Clara havia encontrado seu caminho, não apenas como uma lutadora, mas como guardiã de histórias e de tudo o que é sagrado. E no fundo, ela sabia que aquela cabana, com toda a sua história e luz transformadora, seria sempre um símbolo de como a força da comunidade poderia superar qualquer adversidade. Agora, para você que acompanhou até aqui, temos um último pedido. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Elas precisam do seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais histórias como essa cheguem a você. Comente suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora, pois este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, porque apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar este canal através dessas ações.